paz do Senhor Jesus a todos nesta manhã. Glorificamos a Deus por mais uma vez termos essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, estamos aqui mais uma vez para, Senhor, louvar ao Senhor com a Tua palavra, para ministrar a Tua palavra àqueles que necessitam, Senhor. Pai, alcança corações, alcança, Senhor, mentes, alcança, Senhor, os necessitados nesta manhã. Pai querido, usa-me poderosamente para transmitir a Tua palavra conforme a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Naamã. Eu vou ler alguns versículos, porque não dá para ler todos, né? Mas a gente vai ler e vai explicar. Primeiro, 2 Reis 5, do 1 ao 4, vamos ler. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então Naamã, ele era leproso, ele era um homem muito poderoso, era um homem muito respeitado, né? Era chefe das tropas da Síria, mas porém ele tinha uma doença, né? E nessa época essa doença era muito temida, e as pessoas que tinham essa lepra eram até afastadas das cidades, né, para não contaminar as outras pessoas. Mas ele mantinha esse segredo para não preocupar o restante da tropa. E nesse momento, essa menina, eu tiro uma experiência muito grande dessa menina, porque, por exemplo, talvez eu e você não falaríamos o que ela falou, porque ela era cativa, né? Ali estava ali na casa daquele homem, servindo como escrava, né? Como empregada que foi cativa de Israel. Mas ela compadeceu do seu senhor e falou, né, para a sua senhora que em Samaria, né, tinha um profeta que poderia curá-lo. E ele automaticamente falou com o rei sobre essa conversa que teve com a menina. E o rei automaticamente falou: não, então vai lá, né? Vai lá, leva presentes, né, para o rei de Israel e vai lá para ser curado. E o rei escreveu uma carta para o rei de Israel, né, dizendo para ele que estava mandando o comandante dele para que ele curasse ele. E nesse momento o rei de Israel se desesperou, porque ele falou, aí ele rasgou as suas vestes, né, assim apavorado, falou: por acaso eu estou no lugar de Deus para curá-lo? Ele quer guerra, ele quer confusão comigo. E nesse momento, alguém, né, que as coisas voam, né? E naquela época não tinha nem WhatsApp, nem nada, mas o profeta ficou sabendo da atitude do rei, né? Que o rei tinha rasgado as vestes e apavorado. Aí, nesse momento, ele mandou avisar para o rei que mandasse ele lá, que ele falou: porque existe profeta em Israel.
Então, ele disse, então chegaram a ele, os seus servos, não, vamos ler aqui, no versículo 8, vamos ler mais alguns versículos para nós podermos explanar. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então, aí veio, pois, Naamã, né, com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou-se e foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, né? Ele pensava com ele, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Né? Isso Naamã achando que, porque como ele era um grande homem, um homem, né, respeitado, um chefe do exército, né, um chefe, por exemplo, vamos dizer, do STF, um chefe, né, um ministro, alguma coisa, ele iria, o homem de Deus iria, né, todo, né, o chefe do exército da Síria. Não, mas ele simplesmente mandou um recado, vai lá, lava-te e você ficará curado. Aí ele disse ainda, né, no versículo 12, não são porventura Abana e Farpas, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Quer dizer, ele falou, né, lá na minha cidade, lá no meu estado, lá no meu país, é muito melhor do que tudo que tem aqui, e ele me manda tomar banho nesse rio poluído? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, ele iria perder a bênção simplesmente por um capricho, né? Porque se sentiu ofendido, mimimi, coitadinho, né? E se sentiu coitadinho, né? Eu sou o chefe do exército da Síria e me tratando assim. Mas aí os seus servos com sabedoria, né? Então chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa muito, muito difícil, o Senhor não faria? Quanto mais dizendo-te, ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então, muitas vezes nós perdemos a bênção, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ser feliz, de ter um bom emprego, né? Uma boa resposta, simplesmente por nos sentir ofendido, nos sentir pequeno, porque, o fulano passou, não me cumprimentou, que não quero mais saber dela, não quero mais saber dele, né? Muitas vezes isso acontece, gente. Eu lembro que eu trabalhava lá, quando eu ainda não era aposentada, que eu trabalhava lá na Câmara, eu passei por uma das minhas funcionárias e não vi, e não cumprimentei ela. Nossa, mas ela fez um estardalhaço. Eu falei, filha, eu não te vi, me desculpa, me perdoa, né? Porque às vezes, eu aprendi com o meu professor de psicologia, ele falou, às vezes você está olhando, mas não está vendo. Que você está olhando, por exemplo, para uma pessoa, mas o seu pensamento está longe. Então você olha, mas não vê. Você olha, mas não enxerga.
Então, vamos parar com essas coisas de mimimi, de se ofender, disso, daquilo, porque senão você perde a bênção, né? E Naamã quase perde a sua bênção porque se sentiu ofendido pelo tratamento que o profeta lhe deu. Mas Deus sabe todas as coisas e Deus está pronto a nos abençoar, Deus está pronto a restabelecer a nossa saúde mental, nossa saúde sentimental, nossa saúde física, mas nós temos que parar com esse mimimi. Nós temos que parar de ser muito melindroso, muito cheio disso, daquilo, porque o profeta sabia que era só ele dar os mergulhos lá e ele ficaria curado e pronto, né? Não precisa de muita coisa, não precisa de muito estardalhaço, muito... vai ter uma reunião e vai ter sal grosso e vai ter não sei o quê. Não precisa disso. O Senhor, ele é simples, o Senhor realiza assim, ó, rapidamente tudo, né? Então, nesta manhã, fique com essa palavra, seja humilde, porque na humildade você recebe a bênção de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, a tua palavra foi ministrada, Senhor, nesta manhã, sobre este homem Naamã, Senhor, que recorreu ao profeta para ser curado, e o Senhor o curou. Glória a Deus por isso. Então abençoe, Senhor, cada pessoa que está neste momento, Senhor, ouvindo esta oração e que ouviu esta palavra. Senhor, que esta palavra fique arraigada nesse coração, que ele possa meditar nesta palavra e ficar, Senhor, com esta bênção desta manhã. É o que pedimos e te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero te convidar para estar conosco ali na Rua Lavínios Salles Arcuri, altura do 1150, às quartas-feiras, às 20 horas, no culto de cura e libertação, e no domingo à noite, o culto da família, às 19h30. Vai ali participar conosco, ficaremos muito felizes com a sua presença. Amém? Deus te abençoe, te dê um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, guardada nos braços do Senhor. Amém?